iniciamos neste primeiro vídeo de uma série de 4, uma série de explicações sobre como criar janelas utilizando blocos dinâmicos, de forma a podermos utilizar de forma parametrizada essas mesmas janelas. Eu comecei por desenhar aqui neste espaço e coloquei tudo separadamente para percebermos aquilo o que é que se vai fazer. E eu comecei por desenhar o quê? Eu comecei por uma parede mestra, que eu indiquei, uma parede com uma largura de 75 centímetros, desculpem, 35 centímetros, portanto uma parede dupla, digamos assim. E nesta parede eu pretendo construir, portanto, inserir janelas. O que é que eu quero? Eu quero que sempre que se insira uma janela desapareça a parede e, se eu apagar a janela, a parede volte a ser restituída. E então o que eu fiz a seguir foi desenhar pura e simplesmente um retângulo. Este retângulo tem exatamente as mesmas dimensões em termos de largura que a minha parede e tem também exatamente as mesmas dimensões que a largura da janela. Isto para quê? Para que depois, quando sobrepormos este retângulo com a restante janela, ela, portanto, tenha exatamente as mesmas dimensões. De seguida, eu desenhei uma outra figura que corresponde à pedra, portanto corresponde ao parapeito da minha janela e às duas linhas que a delimitam, que estão exatamente no mesmo layer que eu uso para a espessura das paredes, portanto que é o layer secção, portanto é o que eu uso normalmente para fazer os contornos das paredes. Isto porquê? Porque quando esta janela for inserida aqui, ele vai-me fechar a janela aqui, e eu vou deixar de ver esta linha, esta e a trama, porque esta máscara vai-me assim fazer isso. Depois desenhei, portanto, um apontamento da janela para ser utilizada à escala 1/100, portanto é uma janela extremamente simples, portanto não preciso de nada mais complicado do que isto, porque à escala 1/100 também não aparece esse detalhe. E depois inseri, portanto, aqui uma janela muito mais detalhada. Vou só aqui retirar estas tramas que me podem dar problemas. Portanto, fiz aqui uma janela um pouco mais detalhada, obtive-a através de um fabricante de janelas de alumínio, portanto está no layer alumínio. E, portanto, tem todos os detalhes de todos os encaixes e ao qual adicionei pelo lado interior uma guarnição em madeira, portanto, que me faz o revestimento da ombreira e colocação da respectiva moldura em volta da janela. Há aqui um aspecto extremamente importante que devemos ter em conta. No caso desta janela, ter em consideração que tudo desta janela tem que estar explodido. Portanto, acabei de explodir o que faltava. Isto porquê? Porque senão depois vamos ter problemas quando quisermos fazer um stretch, por exemplo, porque não se consegue fazer stretch de elementos que não estão, portanto, que não sejam linhas, polilinhas ou entidades normais, portanto não consigo fazer um stretch de um bloco, por exemplo. E por outro lado, os layers, portanto temos que ser muito regrados ao criar os layers e utilizar esses layers convenientemente. Reparem que eu tenho aqui layers para a janela à escala, portanto vou chamar-lhe a escala 1/50, portanto janelas de alumínio, portanto tenho um layer alumínio, mas para a escala 1/100 já tenho um layer chamado janela. Portanto, e os restantes elementos, muitos deles são para ser utilizados à escala 1/100 e à escala 1/50, indiferentemente. Então, como é que vamos começar por construir esta janela? Portanto, eu vou ter que colocar todos estes elementos uns sobre os outros e vou começar exatamente por este retângulo. Este retângulo vou movê-lo para cima da minha parede e vou utilizar sobre este retângulo, portanto, eu primeiro vou criar um layer, portanto, que já o criei por acaso, que é um layer não plotável. Isto para quê? Para que este contorno deste retângulo não seja impresso. Portanto, eu vou clicar aqui e eu tenho aqui um layer que criei previamente que se chama contorno. Ele não aparece aqui, mas se eu vier aqui às propriedades dos layers, portanto, clicando neste ícone, Layer Properties, verificamos que o layer contorno, vou aqui selecioná-lo,
é um layer não plotável, ou seja, tenho uma impressora com um traço vermelho sobre ele. Portanto, isso quer dizer que quando eu for imprimir, independentemente do layer estar visível ou não, portanto, ele não é impresso. Vou começar por selecionar esta linha e vou começar por indicar um comando chamado wipeout, que me vai pedir para, portanto, entre várias opções, e vamos aqui. Eu posso selecionar uma polilinha ou círculo para fazer um wipeout. O wipeout permite-me esconder entidades que estejam dentro daquele perímetro. Portanto, vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar Pick Polyline or Circle. E vou agora selecionar a polilinha que eu criei. Ele pergunta-me se eu quero eliminar. Eu digo que não, faço N Enter e cá está. Portanto, a partir deste momento eu tenho um wipeout, ou seja, vou agora selecionar este retângulo e vou pô-lo no layer contorno. Portanto, é a minha linha do wipeout. Ele fica com este verde estranho, mas não tem problema nenhum a cor da escolha, portanto, simplesmente para identificar, porque ele não vai ser impresso. Eu vou agora mover esta janela da esquerda para a direita, para vocês verem o efeito que ele tem. Vou agora voltar a alinhar pela restante janela. Portanto, e ponto assente é que esta entidade vai fazer parte então do meu, portanto, da minha janela. Portanto, esta entidade que me vai esconder a parede e depois, quando eu quiser eliminar a janela, ele vai-me restituir a parede. Segunda operação, portanto, vamos pegar nas duas linhas das ombreiras e no meu peitoril e vamos movê-lo para o seu local. Portanto, vou fazer aqui um move. Portanto, posso ir aqui também ao ícone do Move, seleciono estas entidades, confirmo no botão direito do rato, pego neste ponto e trago para aqui. Simplesmente eu vejo que o wipeout está a interferir sobre estas entidades e então o que eu vou fazer? Vou selecioná-las todas e vou carregar no botão direito do rato e onde tenho Draw Order vou fazer Bring to Front, portanto vou trazê-las para a frente. Isto então, fico com este aspecto, como podem ver, já tenho um buraco da janela já com peitoril e tudo, simplesmente ainda não tenho o caixilho da janela, portanto vou agora mover para a esquerda e para a direita e como podem ver, eu desta forma consigo muito facilmente ajustar a janela à sua nova localização e não tenho que mexer nas paredes. Portanto, a parede continua lá. Se eu decidir eliminar a janela, portanto, ele volta à parede a ficar no sítio. De seguida, vamos fazer a mesma coisa agora ao caixilho à escala 100. Eu desenhei aqui uma linha para ter aqui um ponto de referência em relação a esta linha que aqui está. Portanto, vou fazer novamente o Move. Portanto, vou selecionar aqui Move. Seleciono todas as linhas que fazem parte da janela, confirmo no botão direito do rato e agora vou mover daqui até aqui e tenho então a minha janela. Como podem ver, mais uma vez ela está por detrás do wipeout. Eu vou fazer aqui uma janela para conseguir visualizá-la. Carrego no botão direito do rato, Draw Order, Bring to Front e ele então passa estar ali. Portanto, eu neste momento já tenho uma representação das minhas janelas à escala 100. Vamos acrescentar a uma escala mais detalhada. Vou selecionar novamente o comando Move. Vou selecionar a janela na sua totalidade. Confirmo no botão direito do rato. E vamos buscar este ponto que aqui está e fazê-lo coincidir com este cantinho. Mais uma vez, ele está, portanto, por detrás do meu wipeout. Vamos aqui selecioná-lo, carregar no botão direito do rato, Draw Order, Bring to Front. Portanto, cá está. Portanto, temos uma janela sobre a outra, embora isso não seja muito grave, porque uma está num layer e outro está num layer completamente distinto. Portanto, eu consigo muito facilmente visualizar um e deixar de visualizar o outro. Vamos apagar esta linha que está a mais e vamos agora então
criar o nosso bloco dinâmico. Para isso, vamos selecionar o comando block obmake. Portanto, na minha linha de comandos escrevo B para block ou BM para bmake, como preferirem. Portanto, isto para criar dentro deste cheiro, vou fazer block, vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar janela de correr duas folhas. Vou indicar o ponto de inserção, portanto vou aqui a pick point, vou indicar este ponto como sendo ponto de inserção. Vou selecionar os objetos que vão fazer parte deste bloco, portanto vou aqui a select object e seleciono-os todos. Confirmo no botão direito do rato. E depois posso fazer aqui Open in Block Editor. Faço OK. E cá está. Portanto, todas estas entidades ficaram a fazer parte do meu bloco. Vou fazer Close Block Editor. E tenho aqui um bloco normalíssimo, apenas com uma nuance em que eu, movendo este bloco da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, eu deixo de visualizar a parede. Portanto, e se eu tirá-lo daqui, ele volta-me a aparecer a parede. Portanto, este é o efeito do wipeout que dá esta situação de veras engraçada, digamos assim. Falta-me agora apenas e só atribuir, e já é bastante, formas de eu conseguir aumentar ou reduzir o tamanho da janela e também definir diferentes níveis de detalhes e depois alterar o sentido e a orientação da própria janela. Portanto, isto será um tema para os próximos 3 vídeos. Para já, ficamos com a janela neste estado.